Bem-vindos a mais uma edição do Conexão CrossFox e vamos conversar hoje com um profissional que tem um trabalho maravilhoso. Nós vamos conhecer um pouco da vida dele também e principalmente da instituição criada por ele, que é um orgulho de todos nós, que é a TUCA, uma associação que cuida de crianças com câncer, crianças carentes que têm dificuldade de ter um tratamento no mesmo nível que as outras pessoas com mais condições, e a TUCA dá a eles essa condição. Dr. Sidney Elpman, prazer em recebê-lo aqui, muito obrigado, já parabenizando pelo trabalho espetacular que é feito na TUCA. Tudo bem, doutor? Obrigado pelo convite. Para mim, o prazer é meu estar podendo aqui divulgar um pouquinho e compartilhar um pouquinho do trabalho, especialmente junto à CrossFox, que é super parceira da TUCA, então sempre tem muito mais importância nesse momento, né? Doutor Sidney, o senhor é especializado em oncologia pediátrica. A oncologia para crianças é diferente, realmente? É completamente diferente. Já na época que eu comecei a fazer a especialidade, que foi em 82, faz algum tempinho, já tinha toda essa especificação do que, fundamentalmente, o câncer que acontece nas crianças e nos adolescentes não são iguais àquilo que acontece no adulto. Depois, a segunda questão que diferencia muito é que isso é uma doença muito mais rara. Se você pegar no ser humano, 100% dos cânceres, 97% acontece no adulto. 3 a 4% acontece na criança e no adolescente. E os tipos de cânceres que acontecem são muito mais agressivos, muito mais embrionários, são de histologia diferente do que aquilo que acontece no adulto. O adulto é muito mais fácil de entenderem. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer, é tudo muito específico da localização. A criança ela é muito mais disseminada. Então, é uma outra especialidade. Então, achar que é adulto fazendo criança não dá certo, oncologista pediátrico fazendo oncologia clínica também não é o correto. O senhor sempre trabalhou com crianças? A minha formação foi com oncologia pediátrica, eu vejo muito adolescente, é uma área que... E eu tenho todo um trabalho que tem uma área que é importante também, que é esse limite entre o adolescente e o adulto jovem, que algumas vezes tem algumas doenças que é mais do adolescente, depois ele já começa a ter algumas doenças que é mais do adulto, então tem toda também essa transição que é importante ser trabalhada corretamente, porque o final da história é a gente oferecer a melhor chance de cura para esses pacientes. E essas chances são únicas, e a gente tem que, em qualquer faixa etária, né, a perda, né, quando não dá certo, para qualquer faixa etária, ainda mais uma criança para um adolescente, né? Doutor, o senhor falou de 1982, quer dizer, já faz um tempo bem considerável. Nesse tempo todo, o senhor poderia dizer que há uma causa para o câncer infantil, já que ele é tão raro? Então, a gente sabe muito mais do que sabia quando a gente começou lá em 82. A gente já tinha alguns conhecimentos que foram só aumentando muito mais. Já se sabia muita coisa, ou se achava muita coisa, hoje a gente se provou muita coisa. A primeira questão é, por que uma criança tem câncer? Essa é a pergunta que sempre vem. Por que um adolescente tem câncer? Não é igualzinho porque um adulto tem câncer. Primeiro porque a criança e o adolescente eles não foram expostos como foi, por exemplo, um adulto ao cigarro. A criança não fumou, né? Por isso que a criança não tem câncer de pulmão. Tem outros tipos que acontecem no pulmão, mas não aquele tipo pelo cigarro, por exemplo. Então tem questões familiares que tem que se levar em considerações, genéticas, algumas doenças são familiares e genéticas, transmissíveis dos familiares. Tem algumas causas externas. Alguns vírus podem ajudar Vírus? como o EBV, por exemplo, pode estar descrito em vários, especialmente nos linfomas. A gente tem o vírus da hepatite B, está relacionado ao carcinoma de fígado, ao tumor de fígado, que é o vírus da hepatite, né? Por causa da hepatite. Então, vírus, infecções, exposições a agentes carcinogênicos, por exemplo, é um pouco mais importante no adulto, mas também uma criança que foi irradiada por algum motivo, exposta à radiação, tem questões discutidas sobre pesticidas, tem muitas coisas que não são totalmente provadas, e algumas coisas são mudança em uma célula que começou a crescer desordenadamente e causou câncer naquela criança.
Algumas, então, a gente está colocando como genético, como fatores exteriores, algumas a gente ainda não sabe, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai entendendo mais o mecanismo de desenvolvimento desses tumores e a partir disso a gente acaba achando mais causadores. Mas muitas vezes é uma fatalidade que acontece, a gente não sabe a causa. A letalidade entre crianças é maior? A cura é maior, A cura é maior? a cura é maior do que na adulto. Interessante. O tratamento é mais agressivo, a cura é maior, porque eles são mais sensíveis aos tratamentos já há muitos anos quimioterápicos, por exemplo. Então a gente sempre curou mais que adulto. Hoje adulto melhorou também. E com as novas modalidades terapêuticas, anticorpos monoclonais, os imunológicos, a gente consegue mais resultados, melhores resultados. E mais ainda o entendimento disso da causa, você entendendo a causa, você muitas vezes também consegue direcionar mais o tratamento, que é aquilo que a gente chama hoje de medicina de precisão. Você vê a mutação que acontece no tumor, você consegue hoje desenvolver uma medicação contra aquela mutação. Então o tratamento é muito mais direcionado, muito mais preciso. E tudo isso aumenta a chance de cura, né? Só que tudo isso é muito caro e tem para ser feito para todo mundo e precisa de investimentos importantes para que a gente consiga dar, sem dúvida, a melhor chance de cura para aquela criança. Qual é a média de cura? O senhor tem uma estimativa? Então, a média no Brasil, na maioria colocada em muitos lugares, dá 60%, é o básico, às vezes 70%. Isso de modo geral, não olhando para cada uma das doenças. Porque tem doenças muito mais curáveis, outras, de modo geral. A gente consegue lá, junto com o Hospital Santa Marcelina, lá no serviço de oncologia pediátrica, com a ajuda da Associação Tuca, a gente consegue chegar a 70%, 80% dos pacientes, o que é um privilégio você poder oferecer, né? Em adultos, quanto? Adulto vai depender de novo. Adulto tem muitas questões. Por exemplo, câncer de mama. Câncer de mama, quando feito diagnóstico precoce, a criança também, mas é menos impactante ainda, eu acho. Você consegue salvar uma maioria das mulheres com câncer de mama. Quando veio atrás do diagnóstico, a chance é menor. Então depende muito da doença e do estadiamento, quer dizer, quanto de doença a pessoa tem ao diagnóstico. Se já está com metástase, se não tem metástase. São vários fatores. Eu acho que é importante a mensagem de que tem que ser feito o diagnóstico corretamente, rapidamente, e o tratamento tem que ser o mais efetivo e mais assertivo, porque é uma doença curável. Antigamente, é câncer, não precisa tratar. Não, é câncer, precisa tratar e cura. Esse é o X, porque tem... Antigamente, não, mas não vai fazer diferença. Faz diferença. Se é mais precoce, se mais correto, se mais assertivo, você dá uma chance maior de cura para qualquer paciente. Vamos falar da Tuca, que é o principal motivo de estarmos conversando, além desses seus esclarecimentos e do seu conhecimento. O senhor é fundador e presidente da Tuca. O que é a Tuca? Então, em 98, a minha mulher, que era psicanalista, e eu, junto com alguns pais de pacientes, da esfera privada, alguns amigos, discutimos a possibilidade de fazer alguma coisa a mais para aqueles pacientes que tinham mais questões socioeconômicas necessárias, que precisavam de mais suporte. Então surgiu pequena a Tuca. A Tuca, né, lá atrás, era... né, o significado é tumor cerebral na criança e adolescente. Por que isso? Porque naquele momento eu sou conhecido na área de tumores cerebrais, dentro dos tumores, e aí os pais, a gente começou naquela época não tinha ressonância, direito ao acesso. A gente pagou ressonância, começamos pequeno. Em 2001 a gente foi para Santa Marcelina. E aí realmente a demanda era grande, a gente cresceu junto com o hospital rapidamente. E aí, quanto mais cresce, mais necessidade tem de ajuda, de parceiros, de pessoas que colaboram para que, de novo, o final da história é: se a gente conseguir mais, a gente cura mais. Então, cada centavo a mais que entra, a gente acaba conseguindo reverter isso. Por isso que a gente fala, tem lá na nossa logomarca, 100% de cura é a nossa meta. Porque não é que a gente vai curar 100%, mas a gente tem a obrigação de oferecer 100% a melhor chance de cura. Se não vai curar, são outros fatores, mas nós fizemos aquilo que podia ser feito para que aquela criança que chega até nós, independente da condição socioeconômica, tenha a melhor condição de chegar à cura. Quando o trabalho começou, ele era no Albert Einstein. Na realidade, a gente começou, pagando ressonância. Depois, pro primeiro ano, a gente ficou
A gente conseguiu levar algumas crianças para fazer alguns procedimentos lá, mas depois, em 2001, a gente foi já para um hospital público, onde a parceria ia ser mais rica do que um hospital privado. E a gente foi pro Santa Marcelina, e aí realmente o número de pacientes cresceu muito, a demanda maior, e a gente daí consegue também, é um hospital público, recebe verbas do SUS, então a gente também tem a ajuda do SUS. SUS, mais a complementação da Tuca, nos deixa numa posição mais sustentável nesse sentido. Então a gente recebe verbas do Sistema Único de Saúde também através do Santa Marcelina, né? Por que no Santa Marcelina? Isso é interessante, porque primeiro porque não tinha hospital já, e a gente queria, e sempre tive essa ideia, eu queria um lugar que a gente tivesse sustentabilidade, no sentido de que o dinheiro arrecadado fosse para crianças com câncer de fato. E o hospital já existia há 50, naquela época, hoje é mais que isso, 50 anos pelo menos. Então a gente não tinha que resolver o problema do centro cirúrgico. Já existia radioterapia, já existia uma série de coisas, mas não existia um serviço de oncologia pediátrica. E aí a gente teve contato com as irmãs, e a gente foi super bem recebido, estamos lá até hoje. Então nessa parceria... Quem deu a dica? Tem um hospital em Santos? É interessante isso. Tinha um médico que era meu amigo, que também era médico pediatra lá do Santa Marcelina. Ele falou, nossa, estão precisando desenvolver o trabalho lá no Santa Marcelina, que é uma área... Por quê? Porque tudo era desse lado da cidade, e a grande maioria da população na Zona Leste tinha que caminhar não contra fluxo, por fluxo para conseguir tratamento, super difícil. E nós estamos lá, pegando Guarulhos, Itaquá, 4, 5 milhões de pessoas. Então já tinha uma estrutura hospital e a gente podia fazer a diferença mais diretamente. E funcionou bem, então a gente foi realmente para lá e fez assim, em termos de crescimento. E aí hoje é um serviço imenso, que não é só assistência, a gente tem casa de apoio para criança que vem de fora, a gente tem o hospice para criança terminal, a gente dá transporte, e a gente tem um trabalho lá dentro que não só ajuda as crianças que estão lá conosco, mas todas as crianças que precisam, hospitais da região do Brasil todo, públicos, que mandam o tumor para a gente fazer análises que não é feita em nenhum outro lugar, sem custo nenhum, e que ajuda também no manejo e no tratamento dessas crianças. O senhor disse sem custo nenhum, para a criança sim, mas há um custo. Não, o custo é imenso, sem custo sem dúvida. E quando eu falo sem custo, é para a criança e para a família, porque se eu falar o quanto a gente às vezes, o que a gente faz lá, a família, coitada, ela vai ficar assustada, porque até a gente se assusta, né? Não sei se está mais acostumado. É muito dinheiro que precisa. Hoje tem um tratamento que faz a diferença para a criança com um tipo específico de tumor, que a criança precisa, que custa por paciente R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. De reais. Esse valor. O SUS, ele dá uma parte, já foi colocado. E o resto? Ele dá uma parte, não dessa droga. Ele faz o tratamento que dá para qualquer outra criança. Quando tem, ele ainda não foi incorporado esse remédio. Será? Não é que não vai. Mas entre existir o remédio e ser incorporado, são vidas que estão sendo tratadas ou não tratadas, né? Então, a gente precisa de recursos para que possa cobrir isso e outras situações, como todas essas outras situações que a gente oferece lá dentro e que precisa de dinheiro. Porque tudo é muito lindo, eu concordo com você. Mas sem dinheiro não faz. A ideia pode ser ótima. Claro. Eu brinco às vezes, né, hoje em dia com esses Instagrams da vida e de WhatsApp e tudo mais, das redes sociais, todo mundo faz muito aplausinho, né? Porque aquela coisa do aplauso. Eu brinco, só aplaudir, a gente não compra remédio, nada, né? a gente não compra remédio, nem faz tudo. Então, sem dúvida que a gente quer o apoio, o aplausinho, mas só aplausinho, a gente precisa estar vida real, e a vida real é recursos muito grandes, muito grandes. E de onde eles vêm? Aí eles vêm de várias formas, e por isso que é bacana eu estar falando aqui, divulgando, e vocês nos ajudando nisso, porque a doação ela é bem-vinda sempre. Cada um sabe o bolso de cada um, né? O bolso seu é você que sabe onde você pode colaborar. E tem várias formas de colaborar. Tem pessoas físicas, empresas que podem ser empresas parceiras, projetos de incentivo fiscal, onde você não usa dinheiro, você usa incentivo fiscal. FUNCAD, Lei Rouanet, a gente tem aprovado e captando. E estamos precisando, diga-se de passagem.
A gente tem, mas aí a gente tem os eventos que também arrecadam. Muitas vezes você vai num concerto nosso na Sala São Paulo, a pessoa nem sabe, está assistindo um belo show e através dos nossos projetos a gente consegue direcionar cada cento lá para nossas ações. Assim como o projeto Aprendiz de Maestro, que é de música também. Esse ano nós estamos celebrando 25 anos de Música pela Cura. A gente tem eventos de culinária, Chefes pela Cura, que são grandes chefes que fazem jantares pra gente, aí dos restaurantes bacanas de São Paulo. Corrida, a CrossFox colabora sempre na corrida também. Então a pessoa pode ser voluntária, a pessoa pode fazer ações lá na própria ambulatório, como também é o caso aqui da companhia. Então, sabe, Ações individuais, César? e a gente tem um call center importante, que cada um pode só dar que R$ 50, R$ 100, soma, tudo soma. Quanto mais pessoas puderem nos ajudar, isso faz uma diferença muito grande. E como eu falei no início, quer dizer, o que você pode dar é você que sabe o que você pode dar, não tem limite, nem para cima nem para baixo. A gente, né, tem campanhas específicas para comprar, às vezes, prótese de olho, prótese de perna. Quando a pessoa quando quer ajudar, ajuda. Agora, doutor, existe um remédio, o senhor falou um remédio específico ou uma série de Não, uma remédios? série de remédios. Para cada doença, hoje em dia, nós temos específicos quimioterápicos, como eu falei, anticorpos monoclonais, imunológicos, são as categorias e as mais novos cada vez mais caros. E essa somatória toda que consegue levar ah, a melhor chance de curar dos pacientes e curá-los nesse número alto que eu falei, né? O senhor falou também que a procura é muito grande. Já houve momentos que o senhor teve que não aceitar algum paciente porque não havia recursos? Não, que isso é muito bom. Que bom. A gente planejou todos esses anos, desde 98, e obviamente junto ao Santa Marcelina, para que a gente não tivesse que viver esse momento. Esse momento é quase impossível. Não quer dizer que a gente vai receber todas as crianças do Brasil, mas aquelas que nos procuram a gente consegue manejar de alguma forma. E tem muitas vezes algumas que vêm só para alguns procedimentos que não tem na própria instituição, na própria cidade, vem para isso, não fica o tempo todo. A gente faz um tratamento para criança com retinoblastoma que salva o olho, não é todo lugar que tem isso, no lugar de tirar o olho da criança. Então a criança vem específico para isso. Então, não, eu não sirvo para escolher quem entra, quem sai. No dia que tiver que escolher, vai ser complicado. A priori, a gente tenta resolver todos que chegam até nós. Como é que as pessoas chegam? Há uma indicação, a pessoa Chega de diversas formas. Chega pela própria site da Tuca, chega pela própria porta do Santa Marcelina, todas as UBSs, para a Zona Leste, hospitais parceiros, hospitais que encaminham. Existe o sistema CROSS, que é o sistema do governo do estado, que entra na regulação que a gente chama, a maioria hoje é tudo regulado. Regulado da prefeitura, regulação da prefeitura, regulação do estado, mais do estado até. Então isso chega. E às vezes ligue e fala, precisamos de ajuda e nos fale conosco que a gente faz chegar até nós. Esse não é. E bem inclusive da Bolívia. Vem inclusive de lugares que não tem e acaba chegando e o sistema brasileiro do SUS acaba, de alguma forma, ele não, diferente de outros países onde você não consegue entrar no sistema aqui, é incrível. Desculpa, é incrível isso e acaba sendo, a gente tem pacientes da América Latina também. O SUS, o senhor considera eficiente? Então, eu acho o SUS um sistema maravilhoso, bacana mesmo. Ele tem que ser sempre melhorado, elaborado e investido. A base do SUS, e todo mundo viveu isso na pandemia, né? A gente nunca tinha entrado no centro de saúde, entrou para receber a vacina, né? O SUS dá uma coisa que chama-se acesso. Então, agora ele precisa ser melhor trabalhado, ele precisa ser melhor investido. Mas ele é um sistema interessante de acesso a uma população num país como esse, tão continental, né? Não, eu sou favorável ao SUS, apenas precisa ser. A gestão precisa ser melhorada sempre. A incorporação das novas técnicas que são custosas tem que ser mais rápidas. Então, ele tem gargalos importantes, mas a base ela é de acesso universal à saúde, né? Quando o senhor começou esse trabalho, ao lado da sua esposa, o senhor imaginava que chegasse nesse ponto? É, talvez sim, talvez não. Acho que sim. Primeiro porque a gente fez passo a passo, a gente quando
Nós, quando começamos o trabalho da Tuca, a gente não, na área de oncologia, e ela também, a gente foi bem exposto na vida. A gente teve mentores incríveis fora do Brasil também, pessoas que realmente eram pessoas iluminadas. Então a gente tinha já alguma experiência nisso. Então a gente sabia quais eram os gargalos. Eu já tinha trabalhado em outros hospitais públicos na cidade, fora da cidade, enfim, aqui no país. Então a gente sabia quais eram as demandas. Então a parceria com Santa Marcelina foi muito importante. Eu achava que íamos chegar em alguma coisa bacana, não achava que ia ser tão bacana. Então a gente tem, por exemplo, o único hospice pediátrico da América Latina, ou talvez no mundo, que seja para criança terminal com câncer, onde a gente oferece morte, aí não tem nem SUS, a gente que banca totalmente, onde oferece a morte digna para aquelas crianças, junto com os familiares. Isso é importante. Então, assim como a gente olha para cuidar de quem Gente cura, quem, doutor? A gente banca a gente quem? a gente, um monte de gente. Pessoas, todas essas que eu falei, empresas, pessoas. A gente tem um call center que arrecada por ano 6 milhões de reais, de pessoas que nem a gente conhece, que foram impactadas de alguma forma e que doam 150 reais por mês. Que você fala, você nem para doar 50 reais, seu cartão tem 150. Mas são 5, 6 mil pessoas que estão fazendo isso, que arrecadam por ano mais 6 milhões. Então a gente é muita gente. E aí não dá para falar, então esta empresa só, ou essa pessoa, porque a gente vai ser injusto, porque é a somatória. Certo. Eu não estou falando que não precisa de mais, mas eu estou falando que a gente é muita gente. E essa muita gente é gente, às vezes, que nem eu conheço direito, mas que se sente engajada, se sente pertencendo e se sente corresponsável a ponto de... Não, e tem pessoas que ligam e falam, olha, eu recebi um dinheiro a mais, eu quero doar mais esse mês, porque recebeu uma herança. As histórias são incríveis, porque se sentem fazendo a diferença na vida de alguém. Isso, você tem que querer fazer diferença na vida de quem está do seu lado, senão você vai olhar só para você. Aí é a opção de cada um. Porque falar que não tem o que tem, eu que depois que faço isso há tanto tempo, isso não existe para mim. Você doa porque você quer doar, você doa, você não doa porque você não quer doar, não é porque você não tenta. Quando a gente quer fazer uma coisa para alguém, você faz, você acha o dinheiro, a condição, o tempo, alguma coisa. Só não faz quem não quer, não faz porque está voltado para si próprio. E a gente já conversou um pouco sobre essa questão do olhar para o outro e ajudar o outro. Empatia. É mais que empatia, eu acho. Achei querer olhar para quem está do seu lado, entendeu? Como é que você olha para quem está do seu lado? Às vezes você está do seu lado, não olha para a pessoa. E eu não estou falando de dinheiro agora. Agora é uma disponibilidade interna do ser humano de querer olhar menos para si e mais para o outro. O que acaba sendo uma coisa boa. Mas ele não percebe isso, ele não faz. Ele fica olhando muito para si, que é muito mais, uma ação muito mais voltada, né, para si próprio, né? Perdoe que o senhor estava, eu fiz uma interrupção, um Não, momento indevido, quando o senhor dizia que nós damos condição de vida e com relação a a esse morte. local onde a pessoa vai A ter. gente se preocupa tanto com a criança que vai curar, como com a criança que não vai curar. E é tão importante quanto, porque a criança vai curar, ela tem que ter um fim de vida digno e a família tem que ter essa situação que foi oferecida até aquele momento melhor para ela continuar vivendo com alguma paz, né? Apesar da perda. Há um apoio para as famílias? Sempre, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é isso. A família se sente extremamente acolhida, desde aquele que chega ao diagnóstico, aquela que já está em cuidados paliativos, ou aquela que já está fora do tratamento. A gente tenta olhar o paciente e a família, não pela doença como um todo, né? A doença é só uma consequência de toda essa história, né? Psicólogos, inclusive? Tudo, nutricionista, psicólogo, fisioterapeutas, motorista para levar a criança que mora mais longe, a gente tem transporte que ninguém oferece, a gente oferece. O hospice, como eu coloquei, para criança terminal e a casa de apoio, enfim, todos, cestas básicas que a gente distribui, roupa, enfim. E já pagamos enterro, vamos levar o corpo para a cidade. Aí cada um tem suas necessidades e a gente tenta de alguma forma cobri-las da melhor forma possível. Até gato a gente já pagou uma vez. Gato, você sabe que é gato, né? Não. Gato, gato é quando não tem luz elétrica, você puxa do outro. Eu conheci esse, Mas é esse mesmo que eu tô falando. Até isso não dá pra pagar, porque o paciente precisava tomar banho quente e... Enfim, aconteceu isso. Ô, doutor, como é comunicar a uma família que não tem jeito?
É sempre muito duro, mas é um processo que tem que ser comunicado para ser vivido da melhor forma. A gente é o mais honesto possível, sem ter que dar aula, né? O que vai acontecer, não é nesse sentido, é muito mais colocar o que tem que ser feito. Mas o mais importante para a gente chegar nesse processo que não tem mais o que fazer, a gente tinha processo antes que tinha o que fazer. Isso começa lá atrás. Por isso que é muito importante a gente fazer tudo o que tinha que fazer para que, se chegar nesse momento, a gente tenha essa tranquilidade para passar para a família. Já foi tudo feito. Uma coisa é você falar, foi tudo feito e não respondeu bem. Outra coisa, a gente não fez tudo. A família já é outra aceitação. Então, esse é um processo que vem desde a hora que a criança chega e que vai se curar ou não vai se curar, mas você fazer a Aí eles têm a sensação de que está tudo sendo melhor feito. Aí você consegue comunicar essa notícia que vai ser sempre muito dolorosa, e não tem jeito, é doloroso. É uma perda sem fim, uma perda muito grande. Não tem como não, mas se precisa falar disso, porque faz parte do processo importante. E muitas vezes a própria adolescente pergunta, e a criança também. A visão da morte depende muito também da faixa etária, né? Então tem que falar, e tem que falar o mais honestamente Isso é possível. comunicado para a criança também? Se a criança pergunta, sim. Da forma que a gente não vai mais fazer tratamento, porque não está ajudando, a gente vai agora tratar você de outras coisas que você precisar. É comunicado, não é falar, você vai morrer, não é isso? Mas se perguntar, a gente vai falar, talvez a gente está preocupado, porque está crescendo, a gente está preocupado. Tá? E para a família a gente fala e pergunta. A gente responde para a criança, para o adolescente, o que eles perguntam, e dá alguma condição para não virar um fantasma na cabeça. Eles têm que ter confiança naquilo que a gente está fazendo. E isso é muito mais importante, ter confiança, do que mentir. Não falar. Eu tive a felicidade de poder participar de um café da manhã lá na Tuca, via CrossFox, e eu observei duas coisas que eu queria comentar com o senhor. Primeiro, pessoas que perderam filhos e viraram voluntários. Sim. Como é que é esse processo? Então, você vê que é bem isso, tá tudo ligado. Quer dizer, por que eles conseguem voltar lá e querem ajudar mais? Porque eles viveram tudo isso, apesar da dureza, de forma correta, e a gente ajudou eles nesse sentido. Porque eles têm a sensação de gratidão, e porque eles têm a sensação de que foi tudo feito. Então eles não têm aquela coisa, por isso que é tão importante essa ajuda a mais que a gente dá lá dentro. Não tem aquela sensação que faltou alguma coisa. Porque é esse processo que não dá certo. Se eu tivesse mais dinheiro, eu teria feito mais pelo meu filho. Não tem esse sentimento, e isso ajuda a poder voltar. Existe essa gratidão de que tudo foi feito. Não deu certo. Não depende só do tratamento Claro. por si puro. Precisa responder, enfim, tem vários fatores. Por isso que volta. E é tão lindo, né? E a segunda coisa, eu quando saí para ir para o café da manhã, eu imaginei que eu fosse encontrar um ambiente pesado, carregado. Pelo contrário, encontrei um ambiente, eu não sei se alegre é a palavra, mas era uma coisa Tá correto, alegre. positiva. Exatamente. Como é que é isso? É isso. Um lugar de dor e... Pois é de novo, é porque eles são todos. Isso talvez é o trabalho que a Cláudia, minha mulher, fez, que é psicanalista, que está lá até hoje, que é esse acolhimento correto. Você percebe, é um lugar. A palavra que eu uso é intenso. Não é um lugar que você. É isso, você vai preocupado com o que você vai achar lá, né? Mas você não vai lá ver gente chorando o tempo todo, nem triste. Ele tem um astral bom. Tem um sentimento bom lá dentro da hora que você chega. Você não sai de lá triste. Você vai, que a dureza da vida é diferente. É um lugar intenso, mas com esperança. Né? Com esperança. As pessoas lá têm esperança têm esperança e sabem que estão sendo bem tratados. Acho que isso faz a diferença. Esse eu acho que são bem acolhidos nas necessidades, que não é só o câncer. É isso. Tem os aspectos psicológicos, aspecto do acolhimento. Eles se sentem cuidados, verdadeiramente cuidados. Eu acho que esse é o pulinho do gato lá dentro, sabe? Que faz daquele lugar. O lugar é isso, que você vai falar, nossa, mas não, eu achei que. Outro dia também, não é você. Muita gente chega e fala, mas eu achei que ia sair chorando. Eu tenho vontade de chorar, porque é uma realidade dura. Você vê criança assim, Claro. na quimioterapia. Não é isso que nós estamos falando. Que a realidade é dura.
Mas não é triste, ela é dura, para dizer que a vida não é simples para muita gente. Mas que tem soluções para melhorar, para solucionar. E a gente precisa da ajuda de muita gente para isso, né? Para transformar a vida daquelas crianças, aquelas famílias, em algo que elas possam enfrentar da melhor forma. Eu acho que esse é também a situação. A gente dá condições para aquelas famílias que muitas vezes o câncer é o menor problema, porque tem que entender isso, que às vezes o câncer não é o maior problema, uma forma de enfrentamento correto, de tal modo que, não, que você vê que o ambiente é bom, agradável, né? Tem boa energia, tem bom sentimento, tem uma coisa de gratidão, de cuidado, né? Que fica bem, bem claro lá dentro. Uma outra coisa, esse trabalho que o senhor acabou desenvolvendo com sua esposa, ele é de uma grandiosidade impressionante. Os números crescem, o senhor acabou de dizer. Infelizmente, ninguém é infinito. Sim. Vai chegar um momento que o Dr. Sidney também vai ter que ir para o outro lado. Sim. A Tuca está preparada para viver sem o Dr. Sidney? Essa é uma boa pergunta, porque eu tenho essa preocupação, é uma preocupação, as pessoas falam, mas grandes empresários e grandes pessoas, né, que fazem algumas coisas mais grandiosas, elas esquecem disso. Eu não tenho como esquecer. Eu não tenho como esquecer. Mas não é só por isso, não. Então eu tenho essa preocupação, eu já estou no processo sucessório, tá? A gente tem uma empresa importante, duas pessoas bem importantes aí que fazem esse processo para grandes empresas familiares, porque isso não é só a minha vida, é a vida de todo mundo e todas as empresas. Claro. E aí, nós estamos nesse processo sucessório comigo e junto ao conselho, porque eu tenho um conselho de pessoas que, né, obviamente, já falei, que nos ajudam para renovação, para governança disso tudo, e o processo ele é de 5 anos para a gente poder. E eu tenho essa preocupação, porque infelizmente a Cláudia não está mais aqui, então ela só tem razão tudo isso a Tuca continuar. Não vai ser igual, porque cada um é um momento, Claro. cada estilo, sei lá como você quiser chamar isso. Mas a missão tem que continuar, né? Isso. A missão tem que continuar. E essa é uma coisa que eu não esqueci, não. Porque muita gente, isso é muito clássico, até na medicina também. Fica o resto da vida, né? Até aí morre e acabou. E aí como é que Isso, fica? esse é o E problema. aí Não pode acontecer. não pode. Então a gente. Alguém até me perguntou, mas você tá doente? Eu falei, não, eu não tô doente, não tô nada. Mas eu tenho que me preocupar com isso, porque não. Né, Não é só a família, sua todo mundo. vida, né? Agora envolve muitas vidas. Exatamente. Então eu não posso me dar o luxo de o dia que eu não estiver aqui, eu tenho que fazer esse processo para continuar de forma correta. Tanto na Tuca como no próprio serviço de oncologia pediátrica. Porque eu faço essa mistura ainda, né? Entre presidente da Tuca e o trabalho dentro de Santa Marcelina, na parte de oncologia pediátrica. O senhor trabalha, o senhor ainda coloca... eu tenho discussão de casa, eu vejo lá. Você vê que eu vou lá várias vezes por semana. Tem toda a parte da oncologia, né? Que eu tô lá. Alunos, etc. Tem residentes, tem os assistentes, discussão de casa, tem um monte de coisa. Projetos para serem desenvolvidos lá dentro. Talvez serão 2 pessoas no futuro, não serão mais uma mesma pessoa. Uhum. Foi quando eu fundei, Cláudia também. Enfim, a evolução das coisas. E porque não era desse tamanho e ficou imenso, né? E vai ficar cada vez maior. Outra discussão, mas ela é sustentável, ela é replicável, ela faz situações realmente interessantes que eu acredito que vai continuar. E a gente desenvolveu alguns business, né, para que isso acontecesse também. A gente esse ano está celebrando 25 anos de Música pela Cura, que são uma série de concertos internacionais e para crianças, chama Aprende Maestro, concertos de jazz e música clássica, que acontecem nesses últimos 25 anos na Sala São Paulo, e esse ano além da Sala São Paulo, o Teatro de Cultura Artística. Então, a gente tem uma série de situações que a gente faz que fazem perpetuar essa entrada de recursos, como também a exposição da marca para uma população que não necessariamente todos nos conhecem. Então, mas imagina, tinha aquela pessoa que foi no concerto, às vezes ela vai doar R$100, às vezes ela vai trazer a empresa dela, às vezes vai, né? Uhum. Um bom exemplo aqui, que chega do ponto de vista, nos ajuda financeiramente, ajuda como os voluntários, ajuda nas doações lá dentro, você vê. É uma empresa super parceira nossa, e do ponto de vista pessoal, do ponto de vista institucional, do ponto de vista
em vários pontos de vista, nos ajudam demais. Então, precisamos de mais CrossFox. Com 25 anos fazendo esse trabalho, Mais 25 é só a música pela cura, é só os Fonseus. É mais tempo, 27. 27, o senhor tem contato com alguma daquelas crianças que hoje são adultas? Tem, a gente tem. Eles vêm, e vem uma delas, por exemplo, agora nesse filme que a gente vai fazer para o início da temporada, na Sala São Paulo, agora em março, vai ter alguns depoimentos que a gente vai mostrar de gente que assim como teve 25 anos de música para essas crianças, vai mostrar que valeu a pena essa criança, ela se beneficiou há 25 anos atrás dessa iniciativa que a gente começou lá na Sala São Paulo. Tem alguém que foi um paciente hoje é voluntário? Não porque são ainda jovens, Aham. vão bastante lá, mas tem que trabalhar, né? Porque é uma população que tem que trabalhar, que ainda está construindo a vida, então, mas estão sempre perto de alguma forma, né? Ou seja, daqui a pouco estarão lá. Exatamente. Ou abrir uma porta também, que é importante. Porque Sim. o voluntariado aí tem, como eu falei, tem várias formas. Abrir uma porta, às vezes, para alguém para uma nova empresa que chega, um novo doador, já é um grande trabalho para a gente, né? O senhor falou algumas vezes sobre sua esposa. Sim. E disse que ela foi embora. Sim. O que aconteceu com a sua esposa? Infelizmente ficou doente e acabou. A gente não está imune porque tratamos de câncer. Ela morreu de Morreu de câncer, E a gente. As pessoas falam, ironia. Não é ironia, a gente não está imune a nada, né? Não é porque você faz. Tem um livro que diz que pessoas boas, coisas ruins acontecem para pessoas boas. As coisas ruins não acontecem para pessoas ruins necessariamente. A gente não está imune pelas nossas ações a nada dos desígnios que vai ter. Então, infelizmente, ela ficou muito bem e acabou falecendo da própria doença. Mas não foi essa a causa, isso foi muito depois da Tuca, obviamente. Mas eu também posso amanhã. Isso não quer dizer que eu estou imune em absolutamente nada. A gente não está imune a nada. Isso não, o nosso trabalho não nos dá imunidade, né? Em termos de doença ou qualquer outra coisa. Senão o ser humano seria bom. Não por outro, mas por si próprio. Para ficar por egoísmo. por egoísmo novamente. Mas não, a gente não está imune a nenhum desígnio da vida, né? É para parar para pensar, né? É para parar para pensar. Ela se foi e quem está no lugar dela na Tuca? Tem pessoas que me ajudam, né, no conselho. Ficou um buracão, eu ainda ocupo um pouco do espaço dela em algumas coisas que fazia. O trabalho ficou maior para mim também. Mas, de alguma forma, a gente... tem gente ajudando, tem alguns conselheiros ajudando, tem pessoas dentro da administração que me dão uma mão imensa. Então, tem ajuda. Meus filhos também. Dr. Sidney Elpmar, é um orgulho muito grande entrevistá-lo. É impressionante como existem pessoas como o senhor. É uma coisa assim, né? A gente vê tanta notícia de pessoas más, e o senhor é exatamente o oposto disso tudo. O senhor é um ser de uma luminosidade absurda, incrível. E eu acho isso, sabe, um ser humano muito especial. O senhor tem uma missão de vida impressionante Talvez. de recuperar outras vidas, jovens vidas. Então, que o senhor tenha essa luminosidade por muito tempo e deixe essa sua luminosidade para a gente sempre. Obrigado por suas palavras, mas eu acho importante, quando às vezes perguntam para mim, né, algumas coisas nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter propósito na vida. Quando a vida se tem mais propósito, ela de alguma forma, não é que ela fica mais fácil, mas ela fica mais mais objetiva, com mais significativa, com mais propósito, eu acho, de alguma forma. Até ajuda a gente a envelhecer e até para passar por situações que a gente passa na vida e poder continuar, se a gente tem. Porque senão, em dúvida, você... outro dia eu discuti uma coisa interessante sobre tristeza. A gente se você é uma pessoa de fé, você não deveria ficar triste, sabia? Porque a tristeza é de alguma coisa ruim que te aconteceu. Aí você tá sem fé, porque se aconteceu para você, de alguma forma, tem algum significado que Deus ainda não te esclareceu. Então você não tem que receber aquilo com tristeza. É um pouco mais profundo, não vou entrar nesse ritmo aqui agora. Mas no fundo é isso, quer dizer, você tem que enfrentar e achar soluções de forma alegre ainda, ou pelo menos iluminada do que... Senão a vida fica difícil.
muitas vezes. Obrigado. Muita gratidão pela sua existência e por esse projeto maravilhoso. Aqui tem uma Obrigado. lembrancinha da nossa CrossFox Obrigado. e a gratidão da CrossFox por permitir que a CrossFox faça parte desse time de pessoas que ajudam um pouquinho a minimizar tudo isso, esse trabalho fantástico da Tuca. Mas eu acho que é importante também deixar aqui registrado que, né, presidente, dono e todo o grupo da CrossFox, que são todos pessoas muito especiais e doces também, a importância não é só do que eles fazem, mas o exemplo que eles dão no que fazem, porque vai além da própria ajuda. Quer dizer, ter uma empresa como ela e todos eles envolvidos, da forma que é para que eu pudesse inspirar mais gente também, porque é dessa forma que a gente pode dar continuidade. Então eu que agradeço também o apoio que sempre deram, em todo sentido. Muito obrigado, Obrigado, doutor. obrigado. Conexão CrossFox fica por aqui. Um abraço.